Bom dia, pessoal. Sob o ponto de vista do projeto chamado no Brasil Meeting de Negociação, que é a qualificatória nacional para a INC Global, nós consideramos esse dia como o dia oficial do início dos trabalhos para a oitava edição, 30 de novembro de 2024. Significa de que nós temos trabalhado desde o encerramento da edição anterior, justamente para que nós pudéssemos alcançar o dia de hoje com tudo aquilo que é necessário para fazer a oitava edição acontecer. Então, vocês estão diante de algumas pessoas que vêm trabalhando ao longo de todo esse tempo, procurando encontrar os nossos espaços de melhoria. Alguns deles eu vou comentar de forma um pouco mais abrangente para todos, e tentando descobrir de que maneira a gente pode fazer com que esse projeto ganhe energia suficiente para que a gente possa, talvez, daqui a 30 anos, estar participando de forma diferente. E a ambição não é menor do que isso. Não entendo que 30 anos é um número qualquer. Existe intenção e pretensão para tudo isso que a gente está fazendo, e nós estamos muito felizes de perceber de que outras pessoas, ao longo da jornada, estão se juntando a nós. Hoje é um dia oficial, hoje é um dia de festa, digamos assim, e de esclarecimento num nível um pouco mais macro. Então, Nanda, se tu quiseres fazer a gentileza de compartilhar a nossa tela. A nossa intenção é ser bastante pragmáticos, ou seja, falar com bastante objetividade, dar um espaço para alguma interação um pouco mais para o final, para algumas perguntas que são mais estruturais, porque, evidentemente, depois que todos vocês tiverem acesso ao edital, a gente vai ter que ter outro tipo de conversa para poder atender uma outra questão em relação a todas as curiosidades e vontades de vocês. Então, a oitava edição oficialmente está aberta. Nós já temos, inclusive, prazo de inscrições. Nós já temos tudo aquilo que é necessário para fazer ela acontecer. E a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é algo que nos trouxe até aqui. Nanda? Repare, a gente tem um pequeno delay aqui, vocês vão ver na troca de slides, fiquem tranquilos, porque é a Nanda quem está passando, e a Nanda, nesse momento, está na Bahia. E isso é parte do que é interessante aqui desse projeto, porque cada um de nós está num lugar. A Thelma, que interagiu com vocês agora, está no Porto, ao norte de Portugal. Nós temos gente em São Paulo, Bahia, lugares completamente diferentes, Brasília. Então, isso aqui é para mostrar para vocês, só para tangibilizar para vocês, a respeito de que nós fomos o primeiro país latino a participar da International Negotiation Competition. No ano de 2017, capitaneado e liderado pela nossa querida Camille Costa, advogada, que, por curiosidade pessoal, por um ímpeto absolutamente individual, verificou que existia esse grande projeto, na época, há praticamente 19 anos, e teve a intenção de descobrir o que significava isso, e, ao interagir com as pessoas que conduzem esse projeto, foi convidada para ir com mais uma colega até Oslo, onde elas participaram pela primeira vez, e aí receberam o convite para que o Brasil pudesse integrar, fazer parte desse grande projeto. E o Brasil admite isso através da Camille, a qual ficou como representante nacional da International Negotiation Competition para o Brasil, ou seja, capitaneando e nos liderando, porque praticamente todos os meus colegas que estão aqui fazem parte desde 2018, e eu posso fazer essa afirmação, o que é muito prazeroso. Então, a Camille foi quem nos conduziu ao longo de, pelo menos, os 4 primeiros anos desse projeto aqui no país. Algo que fez com que a gente conseguisse perceber não só a relevância de um projeto como esse, mas, acima de qualquer coisa, nós tivemos a oportunidade já no primeiro ano de percebermos de que esse projeto poderia abrir espaço para que nós pudéssemos justamente sofisticar, ou seja, trazermos coisas bastante valiosas para o nosso país. Ou seja, de que maneira nós poderíamos racionalizar esse projeto, entendendo que ele se torna a espinha dorsal de um projeto que nós todos, a partir das nossas ambições, entendemos que ele poderia ser mais amplo e bastante profundo do ponto de vista de transformação social. Então, por que transformação social? Porque, de uma forma muito, muito simples, bastante simples, para quem já tem bastante profundidade em relação ao projeto de negociação de Harvard, ou seja, a metodologia da Universidade de Harvard, que é o nosso pano de fundo, ou seja, aquilo que se avalia durante essa competição, é justamente a capacidade de vocês, estudantes, na aplicação, na prática, no entendimento dessas ideias. A gente percebe de que existe uma realidade objetiva inicial muito valiosa. Para que tudo isso funcione, não só eu devo buscar um autoconhecimento, vai ser muito útil
para mim como indivíduo, para a minha vida e, evidentemente, nesse estágio. Mas mais valioso ainda é o fato da gente reconhecer que dentro dessas dinâmicas do nosso cotidiano, ou seja, para que tudo aquilo que a gente pretende alcançar, a questão fundamental é que a gente reconheça as outras partes. A gente tenha o tempo inteiro a consciência de que tudo aquilo que a gente pretende, em algum nível, eu tenho algum grau de dependência, dos demais, de tudo que está no meu entorno. Se a gente quisesse falar de uma maneira um pouco mais existencial, eu poderia dizer que a nossa felicidade depende dos outros, porque, evidentemente, alguns filósofos já trouxeram isso para nós de maneira, né, milenar, de que a felicidade é coletiva. Então, se esse é o nosso objetivo maior, digamos assim, a gente passar bem nessa jornada que nos é oferecida, eu poderia deixar dessa maneira o entendimento de que, sem dúvida, a gente vive e felizmente convive com muita gente, e saber lidar com toda essa dinâmica vai facilitar muito a nossa, né, nosso cotidiano, a nossa vida, o desenvolvimento das nossas intenções. Então, o Brasil se torna o primeiro país a participar da International Negotiation Competition em 2018 de maneira oficial, né? E aconteceu em Porto Alegre, no sul do Brasil. Depois nós, em 2019, fomos a Minas Gerais. Depois nós vivemos uma pandemia e todo esse grupo de pessoas extraordinária que está aqui presente diante de vocês, de maneira inédita, teve o ímpeto e acabou conquistando a possibilidade de construir a primeira competição de negociação do mundo via online. Talvez muitos de vocês não saibam disso, a gente não usa isso, nem, não existe um selo, nenhum reconhecimento oficial, mas é fato, dentro de tudo aquilo que a gente investigou, nós fomos os primeiros a admitir essa complexidade e justamente fazer. Nanda, para mim, está passando os slides, isso. Aí, obrigado. Então, nós fomos a primeira instituição, digamos assim, a topar esse desafio, inclusive fizemos isso antes da própria INC, né? Nós auxiliamos a INC na jornada do ano subsequente para que ela pudesse realizar. Ela cancelou por um ano e depois ela pegou todo, se apropriou de todo o nosso aprendizado e acabou realizando no ano seguinte, um formato online também. Então, nós fomos precursores nesse quesito também. Isso demonstra muito uma característica desse projeto, ou seja, demonstra muito quem nós somos, porque um projeto feito de pessoas, evidentemente, que ele reflete, ele representa justamente, né, as individualidades, a soma das nossas individualidades. E o que mostra que nós não somente nós temos a coragem, mas a gente tem, em primeiro lugar, a curiosidade e a vontade da manutenção dos nossos propósitos. Então, aqui ninguém, do dia para o outro, disse, não vai dar para fazer, não tem como fazer. A primeira questão que se disse foi, sim, faremos. Agora vamos descobrir de que forma. Foi mais ou menos assim a fala. Isso é muito legal. Agora sim, Nanda, pode ir adiante, por gentileza. Então, é muito interessante, porque não sei se travou para vocês, como travou para mim aqui também. Não, acho que voltou. Faça um sinalzinho. Aqui representa a imagem, pessoal, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, no TCE. Como vocês já perceberam, existe a presença da CMI, que é quem traz para o Brasil, quem traz para o mundo inteiro, mas para o Brasil em especial, quem representa aqui o projeto de negociação de Harvard, toda a questão de conteúdo. E o TCE, por ser um cliente da CMI, abriu as portas para nós, para que nós pudéssemos convidar a todos os países que iriam participar pela primeira vez na história da INC, na competição internacional, num país latino. Foi o Brasil quem os acolheu e foi escolhido o estado do Amazonas, e em especial a cidade de Manaus, para que pudesse dar oportunidade para que todas essas pessoas que vêm de todos os lugares do mundo pudessem ver com os próprios olhos, compreender as condições e a realidade daquilo que é fetiche, daquilo que é uma atração mundial. O mundo inteiro fala, e cada vez mais, nós estamos começando agora, vamos começar o ano de 2025, vocês vão ver a pauta que vai ter na COP Belém, ou seja, a escolha para o norte do Brasil não é por acaso. Se tem algo que somente o Brasil tem e que é de interesse, né, internacional, é justamente a Amazônia. E foi esse o motivo pelo qual nós escolhemos esse lugar tão especial para levar a International Negotiation Competition. Foi um absoluto sucesso. Foi extraordinário o projeto, nós recebemos elogios em todos os níveis relacionados, né, e vindos da própria gestão da INC. Eu represento a INC no Brasil e represento a INC para a América do Sul. Eu fui chamado para uma reunião de conselho, onde nós recebemos todos os elogios que vocês possam imaginar, desde a melhor festa de encerramento
a melhor estrutura, a melhor dinâmica, os cuidados com todos os detalhes, a sensibilidade por proporcionar que eles pudessem, todas as pessoas pudessem ir até né, uma parte, não digo no coração, que geograficamente não seria, mas adentrar a selva amazônica e pudessem interagir e perceber o que realmente é a realidade, né? E, novamente, para nós, envolvidos com o projeto, não surpreende, porque a gente procura fazer a mesma coisa aqui. Vocês vão perceber que a experiência que vocês terão aqui no meeting de negociação, INC Brasil, vocês vão perceber que a gente vai fazer um esforço muito grande para tentar trazer todo esse valor para vocês também. E o que nós fizemos foi traduzir aquilo que a gente tem feito nesses últimos anos numa dimensão um pouquinho mais ampla, né? Uma estrutura muito mais pesada, e nós recebemos todos os louros possíveis que vocês possam imaginar em relação a isso, né? Isso está permitindo com que a gente consiga ter uma profundidade maior de relacionamento com a própria gestão, e eu acredito que nos próximos anos todos nós aqui vamos ser beneficiados de alguma maneira. Esse não é o que a gente está buscando, nós não estamos preocupados com isso, mas eu tenho certeza que vai ser bastante interessante a abertura que nós vamos receber em relação às próximas International, para que todos os judges aqui presentes, os mentores, né, e todos aqueles que estão ajudando o projeto a avançar. Então, isso aqui tem uma representatividade muito importante, pessoal, para o projeto, que já tem praticamente 25 anos, do ponto de vista global, e para nós que estamos consolidando a nossa competência em desenvolver com excelência esse projeto. Ter o reconhecimento da INC é bastante valioso para todos nós. Faz um carinho no coração, eu diria assim. Anda, por favor. Nesse nosso próximo slide, aqui, que é onde começa a gente demonstrar e apresentar para vocês de que maneira nós acabamos estruturando, ou seja, nós tivemos uma pequena curva de aprendizado no ano de 2018 e entendemos que a gente teria uma maneira diferente de trabalhar. Nós começamos a organizar tudo isso para que deixasse mais evidente, principalmente para todos vocês que estão ingressando nesse momento. E para conseguir trazer isso com um pouco mais de profundidade, eu vou passar a palavra em seguida para minha colega, mas antes disso, eu gostaria de deixar muito claro para todos vocês uma conquista, né, que a presença de algumas pessoas especiais no dia de hoje representa uma conquista, do ponto de vista de projeto, muito valioso para nós. Nos primeiros anos, pessoal, nós fazíamos um esforço quase que do zero. Anualmente, a gente começava quase que o projeto, todo ele de novo. E nós, com o passar do tempo, com essas curvas de aprendizado, nós nos demos conta de que a gente poderia fazer coisas diferentes. O que significa isso? Vocês vão perceber que a partir de agora tem pessoas muito inteligentes, muito capazes e muito apaixonados pelo projeto que vão passar a interagir com vocês. Eu vou fazer um papel praticamente institucional, mas vocês vão perceber que tem profissionais extraordinários que são e vão conduzir praticamente todo o projeto. Então, aqui a Fernanda Cabral, a Fernanda Martins, o Diego, né, o Jonathan não está presente aqui conosco hoje. Eles fazem parte do que a gente chama de núcleo, né, de operações. Foi o que nós iniciamos na edição anterior. E nessa edição passada, nós abrimos porta por uma outra possibilidade que demonstra claramente né, o caminho da continuidade, de que maneira a gente pode perpetuar e principalmente construir memória de projeto. O que significa isso? A gente conseguir a cada novo ano, e é o ingresso de novas pessoas para ajudar no projeto, a gente conseguir transferir tudo que a gente tem de valioso, né, para os anos subsequentes. Então, vocês vão perceber que também está aqui presente conosco o Vitor, a Laura representando o grupo de trabalho que a gente chama de equipe espelhada. Era assim no ano passado para eles, porque eles fazem parte da Unicesumar, que foi a universidade que sediou, não é por acaso, isso faz parte entre aspas, do contrato. Então, eles faziam parte de uma equipe que nos ajudou na gestão e na condição de todo o projeto da edição número 7, e o projeto prevê o seguinte: justamente aqueles que se envolveram como equipe espelhada, ou seja, são membros da universidade sede daquele ano, são convidados para participarem do núcleo de operações no ano subsequente. Então, aqui vai o meu abraço, o meu reconhecimento pelo esforço, mas, acima de tudo, pela inteligência de vocês na capacidade de conduzir a edição número 7, né? Foi extraordinária e a participação de vocês foi determinante. Nunca duvidem disso. Se assegurem na mente de vocês, não só no coração, porque o coração eu conheço de vocês, cada um, mas na mente e no racional, de que tudo o que aconteceu no ano passado tem a ver com o envolvimento direto e objetivo de todos vocês.
E eu estou muito feliz, particularmente muito feliz, porque agora a gente tem justamente essa semente, parece que germinou. Então, nós temos aqui a presença do Vitor e da Laura, né, que ficaram mobilizados, que entenderam o projeto e que têm, né, intenção de dar continuidade, o que vem a confirmar mais um movimento sob o ponto de vista de estrutura. Então, a partir desse ano, esse é o grupo principal de condução de todos os trabalhos. E eu aqui, sem mais delongas, passo a palavra para a Fernanda Martins, que vai dar continuidade à apresentação em relação aos nossos pilares aqui. Nanda? Oi. Bom dia, pessoal. Obrigada, Henry, pela exposição inicial. É muito bom ter vocês aqui hoje. E como o Henry disse, nós somos a etapa qualificatória da INC, então o nosso objetivo é, de fato, qualificar uma equipe para a INC, mas nós entendemos que o trabalho em si desenvolvido do Meeting, ele vai além. E para que nós possamos ter esse trabalho bem estruturado, bem alinhado, nós estabelecemos os nossos três pilares. Então, quais são os três objetivos principais que o Meeting busca? Gerar impacto na vida de cada uma das pessoas que passam por nós. Então, para nós é muito importante a capacitação, o compartilhamento e aprender fazendo. E aí, quando nós falamos sobre capacitação, o que o Meeting oferece e prioriza? Durante todo o processo aí, durante toda essa jornada que vocês vão ter na oitava edição, vocês vão perceber que nós teremos diversas palestras, workshops, masterclass, cursos diversos. Então, para nós é muito importante que vocês não apenas tenham a possibilidade de ir para a INC, mas que vocês saiam mais capacitados. Cada um dos alunos tenha a possibilidade de dizer que aprendeu muito mais sobre negociação, que está muito mais preparado para enfrentar eventuais desafios na sua vida profissional e acadêmica que estejam aí por vir. E agora sobre o compartilhamento. O compartilhamento nós contamos aqui não somente com os alunos e tudo mais, mas nós temos toda uma rede de profissionais que já estão no mercado e ativamente enfrentam todos esses problemas no dia a dia, que são os nossos mentores, que são os nossos avaliadores, e o objetivo deles é viabilizar uma rede de troca para vocês. Então, compartilhar as experiências, compartilhar momentos que já tenham sido vividos por eles e viabilizar um crescimento também. Então, que todo esse desenvolvimento também seja através de compartilhamento de experiências, de uma efetiva troca, né? Então, por isso, nós temos aí como um principal diferencial é a mentoria. E aprender fazendo. E aí, o que tem nesse aprender fazendo? Que é efetivamente todos os rounds de negociação que vocês vão passar durante aí essa jornada. E aí, como que funciona a estrutura em si do meeting, falando aí sobre a competição em si? Nós vamos ter dois casos que serão entre duas partes, então, dois casos aí que apenas duas equipes estarão negociando, e um caso que é multipartes, que aí envolveriam quatro equipes. No desenvolvimento em si do round, primeiro nós temos uma fase de pré-negociação, de preparação. E aí, qual é o objetivo aqui nessa fase inicial? Todos esses pontos, a gente coloca no edital também, tá? Mas aqui é para dar um pequeno briefing para vocês sobre como funciona. Essa pré-negociação, ela seria um momento que você vai dizer para os avaliadores o que você pretende fazer, as suas estratégias, quais são os seus pontos sensíveis, como você busca seguir naquela negociação, porque uma das coisas principais numa negociação é a preparação. Então, uma equipe bem preparada, ela vai saber delinear ali naquele momento tudo que ela planeja fazer para executar naquele momento. Então,
nesse momento, nós avaliamos a preparação. Então, como vocês se prepararam até ali, e esse é o momento de demonstrar toda essa preparação que foi feita. Posteriormente, nós temos a fase de negociação em si, e depois uma fase de reflexão. Por quê? A fase de negociação é para você colocar em prática e mostrar tudo aquilo que você se preparou, dedicou, mas às vezes nem tudo acontece como a gente planejou. Às vezes a outra parte vem com uma informação que nós não imaginávamos, às vezes diversas circunstâncias podem acontecer que fogem do nosso controle. E nessa fase de reflexão é exatamente para vocês refletirem, pensarem sobre o que eu fiz que deu certo e o que eu fiz que não deu certo, como eu poderia melhorar, como eu posso evoluir. Então, é uma prática de fato bem completa para que vocês possam pensar não só no processo de preparação, no processo de execução e posteriormente de reflexão e aprimoramento para outras oportunidades. E aí também tem os feedbacks ao final de cada round, mas toda essa troca assim é fundamental. E agora eu passo a palavra para a Dani, que foi a nossa host, né? A nossa anfitriã na Unicesumar em Londrina, para ela falar um pouquinho sobre a edição de 2024. Bem, bom dia, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Me escutam? Ok? Ótimo. Que saudade de vocês, hein? Oi, Fer, podemos trazer tudo de volta para Londrina, se quiserem. Hoje nem tá calor. Obrigada, bem-vindos, mentores, coaches, alunos, pessoal da organização. Dia, Victor, doutor Victor, fez banca esses dias. Tudo bem, Laura, pessoal. Olha, essa foto que a Fer colocou ali está sensacional. Resume aí um esforço de um ano todo, maravilhosa esse momento. Então, para quem não esteve em Londrina neste ano ali, gente feliz, gente realizada, fruto de um esforço coletivo. Então, o meeting, ele refletiu em nós essa coletividade. Sozinhos vamos mais rápidos, mas juntos vamos muito mais longe. E essa foto reflete isso. O que é legal do meeting é que ele fica ecoando essas ondinhas que ficam, porque no dia foi uma turbulência, e corre e estuda, e gente passa mal, e crise de ansiedade, professora Dani, sobe água, desce bolinho de polvilho, enfim. Mas isso é vida, vida em movimento. E o meeting, ele movimenta por onde ele passa. Então, ficamos em movimento para acolher todos vocês. A equipe que nos representou ganhou, né? Enfim, foi escolhida para nos representar e que nos representou muito bem na internacional. E nós ficamos muito orgulhosos aqui em Londrina de saber que esses meninos foram longe. Para nós, formadores, de futuros profissionais ou de profissionais, esse evento tem um peso muito grande, porque nós, professores, temos uma missão de colocar o futuro das pessoas no mercado, seja na área do direito, da administração, contábeis, psicologia, enfim, todos que se envolvem com o meeting se comprometem com um futuro melhor, com relações mais justas, com relações mais pacíficas para resolver conflitos. Essa é a mensagem que o meeting deixa e que para nós foi fundamental. Estamos nos preparando para 2025. Para quem esteve aqui, em Londrina, está na reunião, Custódio, manda um abraço. Custódio, gente, foi o rapaz da cantina, é o dono da nossa lanchonete. Custódio manda um abraço, falou que está com saudades. E esse sentimento de que não é possível
né? Fazer um mundo diferente sem termos que ir para o confronto. Então, se nós aprendemos a confrontar, a brigar, nós também aprendemos a pacificar. Podemos aprender a fazer diferente, reaprender. Então, eu desejo à nova equipe da organização um sucesso maravilhoso. Contem comigo. Se não for para resolver alguma coisa, para dar um abraço, estou aqui para isso. Sucesso, Henrique, que você continue aí com essa batuta, tocando esse bumbo para essa meninada jovem fazer um futuro, que é esse mundo mais bonito que nós aqui, de um pouco mais de idade, queremos deixar. Estou vendo na minha tela a Magda, né? A Thelma, o Alexandre, os mentores. É quem eu consigo ver aqui na minha telinha, mas eu sei que tem muito mais gente que acredito que compartilham comigo, que é investir nessa juventude maravilhosa e que nos vemos em Belo Horizonte para tomar mais um café, comer um pão de queijo, comer um doce de leite, um tiquinho de nada, e à noite, né, Magda, tomar vamos conhecer, degustar, né? O que temos de alambique, de cachaça e de comida boa em Belo Horizonte. A gratidão nossa de toda a Unicesumar Campus Londrina pela confiança mais uma vez e que a 8ª edição supere muito a 7ª edição, porque a meta é crescer. Muito obrigada, um grande abraço a todos e nos vemos na pré, mas nos vemos pessoalmente em Belo Horizonte em maio. Um beijo grande para vocês. Dani, muito obrigado pela tua constante gentileza, amabilidade, né, e extraordinário profissionalismo. A Unicesumar representou de uma maneira muito clara de que essas nossas vontades, esses nossos pequenos devaneios em relação a tudo aquilo que pode ser melhor, a Unicesumar concretizou cada um deles. O que eu coloco dessa maneira, para relembrar para alguns e para apresentar para outros que recém chegaram, de que houve uma transição. Nós realizamos na Baiana a edição de número 6, e justamente da 6ª para a 7ª edição, nós começamos um trabalho, uma proposição, aonde existe um diálogo entre as universidades que pretendem acolher a qualificatória brasileira para a INC, Meeting de Negociação, e a própria gestão do Meeting. E a Unicesumar foi a universidade escolhida, mas para isso foi pautado uma quantidade de exigências muito importante, né, do ponto de vista da relação entre as duas partes, e extremamente valiosa para o projeto como um todo. E a Unicesumar não só acolheu o desafio, porque muitas coisas iam ser realizadas pela primeira vez, né, o que traz uma taxa de risco, nós todos aqui estamos envolvidos por um motivo, e aí entrando em questões de uma forma muito sutil, mais técnicas, análise de risco é algo muito importante, isso tudo foi feito, e as duas instituições tomaram a decisão de avançar o projeto. Nós somos muito agradecidos, não só pelo aquilo que vocês entregaram naquele momento, mas principalmente por nos dar essa confiança de que é possível, sim, a gente avançar nessa jornada, Dani. Isso é muito importante para o projeto. Nós somos muito agradecidos. Aqui tem a imagem da Milton Campos, que justamente foi a universidade, ou seja, 3 universidades buscaram a possibilidade de sediar o meeting para o ano de 2025, para a edição número 8, e nós entendemos de que aquela que estava, digamos assim, mais pronta, mais preparada para os próximos desafios, todas foram extraordinárias, todas as 3 possibilidades seriam boas possibilidades, mas evidentemente que a gente procura encontrar nos detalhes alguma coisa que faça a diferença. E a Milton Campos foi quem atendeu a essas exigências que a gente está fazendo, esse salto que a gente vai dar para a próxima edição. E nós estamos felizes, em primeiro lugar, com o movimento, ou seja, várias universidades estão percebendo o valor do projeto, estão compreendendo de que é possível, sim, se colocar na posição de host e acolher, e eu não tenho a menor dúvida de que vocês hoje, estudantes,
que estão aqui representando universidades. Em algum momento vocês vão ficar com interesse, vão estimular as universidades de vocês para levantarem a mão e justamente manifestarem, olha, a nona edição está por vir e nós gostaríamos de receber isso na nossa casa. E é parte do que nós desejamos. Nós gostaríamos que ao longo dessa jornada vocês justamente identifiquem isso e sentirem essa mobilização, sentirem essa vontade dentro de vocês, né, que estimulem as universidades de vocês para fazer esse gesto. Existe forma, existe meio, é formal, para que a gente possa fazer. Eu pessoalmente fiz o esforço de visitar cada uma das sedes, né, de observar justamente os detalhes que a gente está mencionando, para entender exatamente a capacidade que cada instituição tem, não só a vontade, mas aquilo que vai ser oferecido para vocês. Então, a exigência é uma exigência relacionada àquilo que a gente pretende oferecer para vocês, para a competição como um todo. E o vocês eu estendo a absolutamente todos. Ou seja, nós estamos observando quais são as necessidades específicas dos judges, dos avaliadores, quais são dos mentores, a toda a comissão executiva, ou seja, existe, dentro da infraestrutura, existem coisas que são valiosas para nós. Então, se à medida do caminho a gente entender exatamente o que pode fazer com que a gente fique mais preparados para realizar um projeto, um evento ainda mais especial, é o que nós estamos procurando fazer. E eu acredito que a Milton Campos vai conseguir tangibilizar alguns desses detalhes, mas chega de spoiler, né, pessoal? Vocês todos já fazem parte, vocês todos estarão lá, e eu espero que vocês desfrutem bastante dessas escolhas. Eles estão muito ansiosos, e na próxima reunião nós teremos a presença oficial da Milton Campos, esse é o combinado. Então, a partir do nosso próximo encontro, a Milton Campos já vai assumir um papel de protagonismo em relação a apresentar tudo aquilo que eles pretendem disponibilizar para nós. O que eu vou aproveitar só essa imagem que o pessoal aqui escolheu, e agradeço por ela, porque vocês vão perceber que existe uma janela extraordinária aqui à direita. Então, imaginem que vocês vão estar vindo pela esquerda, ali onde tem aqueles módulos brancos, ali tá, é de lá, é por lá que a gente adentra, digamos, no edifício. E todo esse janelão especial que está aqui diante de vocês, ele está voltado para a cidade de Belo Horizonte. Isso é numa parte bastante alta da cidade. Na realidade, tem uma avenida logo ali embaixo que diz que a Milton Campos está em Nova Lima, né? Tem uma avenida logo embaixo que faz fronteira, digamos assim. Então, eles estão em Nova Lima, mas estão observando, eles têm o prazer de observar a beleza da cidade de Belo Horizonte. Vai ser lindíssimo. Cada sede, cada host vai trazer a sua especificidade, assim como Londrina nos apresentou coisas espetaculares. Eu, né, comento com vocês que a Milton Campos não vai ser diferente. Ou seja, daqui a gente vai procurar sempre encontrar o melhor parceiro. Então, nós estamos muito animados com tudo que vai ser disponibilizado, tem muita infraestrutura. E aos pouquinhos a gente vai compartilhar com vocês toda a circunstância a respeito de tempo, de momento e o que deve acontecer. Pode passar para o outro slide, por favor, Nanda. A palavra, inclusive, não só a mudança do slide, mas a palavra também vai passar com a Nanda. Ainda não mudou aqui para mim, mas assim que a gente vai fazer. Então, aqui eu apresento para vocês só as datas de uma maneira bastante breve, como eu disse, comentei com vocês. E a Nanda vai falar um pouco mais sobre isso agora, que ela vai assumir a questão aqui para falar a respeito da estrutura e do edital. Mas aqui é só para a gente deixar bastante tangível essas três informações. Então, em março, a gente vai ter a nossa etapa digital, a nossa etapa online, que tem a característica de uma pré-quali. Depois nós vamos ter a qualificatória brasileira do dia 1 ao dia 3 de maio, e aqui já tem alguns detalhes, Nanda, eu acho que seria legal. Eu sei que é spoiler demais, mas acho que seria legal comentar, porque aqui representa uma mudança estrutural também na distribuição dos dias, dos momentos da competição, da inscrição, então acho que é legal já compartilhar com eles. E por fim, a informação de que foi definido, vai ser Londres quem vai acolher a INC, ou seja, assim como nós realizamos no Amazonas nesse ano, no ano de 2024, no ano de 2025, a INC vai ser em Londres. Isso tudo já está definido, confirmado, então já pode ser publicado. Está disponível para vocês. Nanda? Certinho. Obrigada. Todo mundo me escuta, gente? Então tá. No próximo slide aqui, a gente já tem o QR Code para o link do nosso edital, onde todas as informações relevantes, elas estão bem destrinchadas. Vocês também podem encontrar esses links na bio do nosso Instagram, lá tem uma Linktree que tem os links de todas os documentos relevantes para essa edição. Sobre o edital especificamente, eu queria chamar a atenção para as etapas nesse momento,
e para a mecânica de como que é a seleção da equipe para o ano de 2025. Para esse ano, a gente vai manter uma mecânica que é muito similar à mecânica de 2024. Então, para quem participou ano passado, esse ano, né? Desculpa, para quem participou da edição passada, sem surpresas, a gente vai ter uma pré-qualificatória online. E aí vem o primeiro ponto de atenção. A gente ainda não tem a definição de se essa pré-qualificatória ela vai ser é, eliminatória ou não. A gente vai divulgar isso depois que passar o prazo de edição, porque depende da quantidade de equipes, da mesma forma como ano passado a gente esclareceu para vocês. Então, em 2024 aconteceu da qualificatória, todas as equipes que participaram da qualificatória já estavam automaticamente classificadas para presencial online. Esse ano isso não é uma garantia ainda. Então, cenas dos próximos capítulos. Para presencial, Henry chamou atenção para uma mudança estrutural relevante, a mudança no cronograma, correto? Na mudança do cronograma, a gente vai organizar a competição esse ano para fazer o encerramento no sábado. Historicamente, no meeting, a gente fez as competições tendo 2 rounds no sábado e um round multipartes no domingo, para encerrar no domingo. Só que isso acaba gerando uma situação em que muitas pessoas deixam de estar presentes no local no momento do encerramento, e aí não recebem as premiações, não participam da cerimônia, esse tipo de coisa acontece sempre. Então, esse ano, o que é que a gente vai fazer? A gente vai alterar a dinâmica do cronograma dos casos, das negociações em si, né? Para que a gente não tenha casos seguidos no mesmo dia. Isso é uma coisa muito, muito importante, um apelo dos participantes e dos avaliadores, para a gente poder espaçar melhor durante o dia. A gente vai fazer um round por dia. A gente vai ter um round na quinta-feira, um round na sexta-feira, um round no sábado. E no próprio sábado, a gente vai fazer o encerramento da competição. Então, sábado de noite, sábado de tarde, o encerramento, né? Puxando ali para noite. Então, quem quiser continuar curtindo o sábado junto com a gente lá em Belo Horizonte, está convidado para isso. E no domingo vai ter um evento que é optativo, a gente vai organizar ainda, então não temos nenhuma informação concreta, mas a gente planeja convidá-los para fazer um brunch, quem continuar lá no domingo, que a gente se reúna de manhã para poder ter um momento de mais descontração. Eu vi que o Henry abriu o microfone, fique à vontade. Para toda a comissão ficar mais visual, digamos assim, mais tangível, nós tomamos a decisão de fazer a abertura oficial após o primeiro round. Então, o pessoal vai chegar na quinta-feira, vai fazer à tarde um round e a gente vai realizar a abertura oficial do evento na quinta-feira à noite. Então, sob o ponto de vista da disponibilidade da agenda, para nós é praticamente a mesma. O que nós mudamos foi a ordem e criar essa possibilidade do encerramento no sábado, justamente porque o pessoal, né, nós aprendemos muito no evento de Manaus, o quão valioso é a possibilidade de não ter o compromisso do domingo pela manhã. Né? Isso foi o estímulo suficiente para a gente repensar toda a dinâmica. Ou seja, sempre com essa ideia de ver o que pode ser um pouco melhor. Então, para deixar isso muito claro, depois, como sempre, né, está no edital e a gente vai compartilhar com todos. Ou seja, nós não temos nenhum impacto do ponto de vista da disponibilidade, porque nós sempre fazemos na quinta. O que a gente fez foi fazer uma alteração na ordem que ajuda a viabilizar justamente isso. Um round inicia, ou seja, tem a inscrição, check-in, né, Nanda? Vamos continuar chamando. Tem o check-in de todos, um round, e depois à noite, depois do primeiro round, a gente vai fazer já no próprio local a abertura oficial. Aproveitando para lembrar também que quinta-feira é 1º de maio, então é feriado. Importante. O QR Code está aí, eu já falei para vocês que vocês podem encontrar no Instagram. O próximo QR Code importante que a gente tem é o QR Code com o link da plataforma de inscrições. E aí a gente está admitindo inscrições de novas equipes até dezembro, dia 21 de dezembro, com o detalhe de que vocês podem continuar inscrevendo membros até pertinho da competição. Eu não vou dizer a data aqui para não falar errado, mas até acho que 2 dias antes da competição vocês têm a possibilidade de inscrever novos membros para as equipes que já estão inscritas. Como que é a mecânica? Novas equipes, a gente separou o formulário de inscrição, a gente tem 2 formulários, 2 ingressos diferentes agora na plataforma. A gente tem um ingresso para novas equipes e um ingresso para novos participantes. E aí eu vou pedir para vocês que, por gentileza, respondam primeiro ali o ingresso de novas equipes e com a ciência, né, de que a inscrição da equipe ela só vai ser confirmada no momento em que a gente tem uma dupla de competidores com inscrição confirmada. Então, como é que funciona? O meeting, a gente precisa, o mínimo que você precisa para ter uma equipe para participar do meeting é uma dupla
de estudantes para poder negociar. Então, a inscrição da equipe só vai ser confirmada depois que 2 estudantes pagarem a inscrição. São 2 formulários diferentes, essa é a mecânica. Eu acabei pulando sem querer, eu estava falando sobre o edital. Outra informação relevante é sobre o formato das etapas, né? O meeting esse ano, ele vai continuar sendo em português. A gente faz a primeira etapa online para poder abrir a possibilidade de participação para o Brasil inteiro. Então, sem limites de deslocamento, sem limites de idioma, o meeting está aberto para receber estudantes. As equipes, elas podem ser compostas de estudantes de todos os cursos de graduação, então o meeting está efetivamente aberto. Para a qualificatória presencial, a gente vai divulgar em um momento posterior quantas equipes vão ser classificadas. Para a internacional, que vai ser a INC, né, em Londres esse ano, como o Henry falou, uma equipe vai ser classificada. E aí, essa equipe que vai ser classificada, ordinariamente, ela é a primeira equipe do ranking da qualificatória. Só que o que a gente mudou ano passado e vai manter para o ano de 2025 é a avaliação de quando uma equipe está apta para participar da INC. Porque como a gente está fazendo a presencial em português também, a internacional é uma competição que acontece em inglês. Então, o momento da verificação da aptidão da equipe vai ser depois da classificação. A gente faz a qualificatória e aí a gente pega a primeira equipe do ranking e vai verificar se a equipe do ranking atende aos requisitos de qualificação da INC. Falar inglês, ter visto para Londres, os requisitos eles estão todos dispostos no edital de forma clara. E aí, se acontecer, eventualmente pode acontecer, da primeira equipe ela não preencher esses requisitos, a gente classifica a segunda equipe. E assim sucessivamente até que a gente tenha o representante brasileiro. Sobre as inscrições, é isso. E agora abro o momento. Na verdade, Henry, se você gostaria de fazer mais alguma colocação antes do momento de inscrição, acho que foi agora que a gente combinou de abrir para a comissão. Sim, exatamente. Se a comissão tiver interesse por algum motivo de manifestação, fiquem bem à vontade, que o próximo passo nós vamos abrir para as dúvidas dos estudantes e a gente avança para o encerramento. Eu vou interromper para a gente poder se ver melhor. Legal. Fernando, então passamos então, está aberta a sessão de perguntas para os estudantes. Certinho. Eu anotei aqui 2 dúvidas que mandaram no chat enquanto a gente fazia a apresentação inicial. A primeira dúvida é sobre quando o link da gravação ele vai ser disponibilizado. A gente vai tentar postar a gravação dessa reunião no YouTube até amanhã. Então, tentativa até amanhã. Então, próxima é sobre. Anotei, mas eu perdi. Onde vão disponibilizar? Sobre a pré-negociação, Fê, dúvidas da pré-negociação. Sobre essa questão que perguntaram se os avaliadores podem fazer intervenções no momento da pré-negociação. Não, tanto na pré-negociação quanto durante a negociação, os avaliadores não realizam qualquer intervenção, mas no momento da reflexão, eles podem fazer perguntas, intervenções, e aí essa acaba sendo a dinâmica. Aí eu acho que tem uma nova dúvida aqui. Aproveitando, no caso, a dupla de alunos representa, no caso, 2 advogados ou 2 CEOs clientes, ou um cliente e um advogado, esse critério. Então, gente, no meeting, os 2 representantes são representantes do cliente. Representantes. A gente não nomeia, a gente não obriga os representantes a serem um advogado e um negociador, são 2 representantes. Vale a pena, desculpa, Nanda, vale a pena aprofundar essa resposta no seguinte sentido. Aqueles que participam da International Negotiation Competition obrigatoriamente são estudantes do direito. Essa é uma competição orientada a estudantes de advocacia. No mundo inteiro funciona dessa maneira. O que nós abrimos é a possibilidade das equipes aproveitarem justamente as outras áreas do saber, porque quando a gente faz uma análise de caso, quando a gente estuda a complexidade que está por detrás, evidentemente de que tem outras áreas do saber que acabam sendo úteis. Em alguns momentos, até um pouco de conhecimento de estatística é valioso. Isso faz parte do processo. Mas, no final do dia, a equipe que vai participar da International Negotiation Competition, por que eu coloco dessa maneira no final do dia? Porque é importante que vocês analisem qual a melhor estratégia
em relação ao desenvolvimento, ou seja, a evolução da própria equipe durante toda a competição. Vocês, aqueles que já conhecem, já sabem, aqueles que vão adentrar nessa jornada vão perceber rapidamente que tudo está construído, orientado para isso. Ou seja, a cada round você tem a oportunidade de evoluir para que justamente a sua performance, né, seguinte supere a anterior. Então, para isso, isso não existe na International Negotiation Competition, nós aqui no Brasil estruturamos de uma forma diferente. Nós convidamos profissionais de mercado, pessoas extraordinárias, para assumir um papel chamado de mentor, ou seja, existe uma mentoria, que são pessoas que não estão dentro da sala. Então, o que que isso significa? Durante o round, vocês vão ter né, a experiência extraordinária de receber um feedback daqueles profissionais do mesmo calibre que estão como avaliadores, são os juízes, os judges. Eles, num dado momento, vão, numa determinada etapa, tem toda uma sequência, uma estrutura, tem um tempo específico para isso, um momento adequado para isso, vão apresentar para vocês, vão orientar vocês onde é que estão os possíveis espaços de melhoria. Ou seja, existe esse momento, vamos dizer assim, de reflexão orientada. Quando vocês saem de dentro do ambiente específico, da onde aconteceu o round, vocês vão ter a oportunidade de se encontrar com os mentores, que não observaram vocês durante né, a dinâmica. São pessoas que têm conhecimento, têm bagagem, né? São profissionais extraordinários, mas têm um papel diferente. Reparem, eles não estavam lá acompanhando vocês, eles não viram vocês vivenciando a circunstância. Então, eles vão auxiliar vocês a fazer uma viagem diferente, a vocês fazerem uma reflexão orientada para verificar justamente que vocês percebam, talvez vocês se tenham em conta, o que poderia fazer diferente para que vocês possam, no round subsequente, poderem justamente alcançar um nível diferente. A partir de vocês próprios, vocês conseguirem alcançar um nível mais elevado. Então, como existe esse pano de fundo, existe essa preocupação estrutural, é evidente de que vocês têm a liberdade de escolher qual a melhor estratégia para vocês à medida que vocês justamente estão avançando em todo o processo, né? Para que vocês possam lá no final, aqueles dois que estarão, minimamente dois que irão até Londres, no caso, na International Negotiation Competition, ou seja, aquelas duas pessoas, estes obrigatoriamente são estudantes de advocacia. Então, é uma liberdade que se tem, porque existe um pensamento estratégico em relação a isso. Mas vale a pena a gente ponderar sobre isso também. Obrigado, Nanda. Aproveitando, porque tem contexto, a gente recebeu outra pergunta sobre se o trainee do Clube de Negociação da UNB poderia ir para Londres. Vocês podem visitar e para assistir. O representante do Brasil vai ser a equipe que se qualificar no presencial lá em BH esse ano. Então, se a UNB for a primeiro lugar no ranking, cumprir os requisitos da qualificação, com certeza vocês irão. Mas ainda que isso não aconteça, se vocês quiserem viajar, tá aberta a possibilidade. A Bruna Junqueira também perguntou aqui se a gente tem acesso, se vocês têm acesso aos casos dos anos anteriores. A gente tem uma reflexão filosófica para fazer sobre isso. Que, de início, o meeting, ele visa desenvolver as técnicas de negociação, né? Então, vocês vão se capacitar para poder negociar em qualquer caso que vocês recebam, né? Que qualquer nova experiência que vocês venham a ter. Então, nesse sentido, é importante para a gente que vocês se capacitem, participem das mentorias, participem, né? Absorvam os feedbacks 360 para poder se melhorar para poder melhorar sua performance nas técnicas de negociação. E nesse caso, o caso em si, né, o plano de fundo de cada negociação acaba recebendo uma prioridade que é secundária à avaliação, né, ao desenvolvimento das técnicas. Essa é uma questão que a gente coloca. Por outro lado, a gente também reconhece aí que equipes que já participaram do meeting acabam tendo uma facilidade maior para poder se preparar para as próximas edições por causa da experiência que elas já tiveram. Então, o compromisso que a gente tem esse ano é de liberar para as equipes que já estão inscritas, depois que passar o prazo das inscrições, o caso das duas últimas edições. A gente não vai mais continuar liberando todos os casos do meeting, a gente vai liberar os casos das duas últimas edições. Olha, alguém quer fazer uma pergunta com a mão levantada? Posso acrescentar um detalhe, Nanda, me permite? Claro, à vontade. Que a pergunta se refere também, pode ser interpretada como aos casos anteriores da própria INC. Então, para deixar claro isso. Em relação aos casos da INC, a gente não compartilha.
Em relação aos casos da INC Brasil, sim, é o que a Nanda acabou de afirmar a vocês, a gente vai compartilhar. E parte da novidade, por que que a gente fica muito à vontade com compartilhar? Porque nós estamos fazendo o esforço de trazer para cada região, né, a oportunidade de protagonismo em relação aos casos. Então, na etapa agora da Unicesumar, a Danina está junto conosco, ela teve um viés relacionado ao agro, que é uma parte, economicamente falando, muito importante da região, não só do Paraná, mas principalmente de Londrina. Então, vocês vão perceber que nos casos tem especificidades. Então, claro, uma pessoa bastante atenta, e a gente compreende um dos possíveis motivos das motivações da pergunta em relação ao acesso ao caso, que tem a ver com a vontade de vocês de fazer aquilo que é muito valioso, que é preparação, ou seja, preparação, preparação, preparação. É claro que a pergunta passa por aqui, mas é a parte divertida que vocês vão ver que vocês vão ter oportunidade de aumentar o conhecimento de vocês específico em relação ao nosso país, que a gente vai trazer dados e circunstâncias específicas e reais, né, organizados dentro de um texto que vai desafiar vocês em termos da competição. Então, aqui tem ganhos, né, múltiplos, digamos assim. É bem interessante, vai ser bem bacana. É parte das nossas intenções. Obrigado por ter perguntado, por dar a oportunidade de a gente fazer essa afirmação a vocês. Eu acho que o Raí queria abrir o microfone, fique à vontade. Isso, bom dia, pessoal. Só duas dúvidas, não, dá rapidinho. Com relação à etapa pré-quali, né? Porque eu fiz uma leitura superficial do edital e eu vi que essa etapa seria eliminatória. Mas você falou que dependeria aí das inscrições e, assim, vocês teriam um prazo para que a gente soubesse quando essa etapa vai ser eliminatória, para que a gente saiba se a etapa pré-quali vai ser só classificatória, como foi esse ano, ou se realmente vai ser eliminatória para a gente ir para a quali mesmo, né? Para a qualificatória. Certinho. E tá, nada, posso, para colocar uma coisa. Raí, obrigado pela pergunta. Vejam só, pessoal, a nossa intenção principal em relação a aproveitar a realidade do online é permitir com que a gente consiga levar o projeto aos recantos do país. Ou seja, que a condição presencial não seja um limitador da oferta desse tipo de conhecimento. Nós estamos trazendo um ponto de vista, uma possibilidade de você compreender de que maneira a gente interage, né, entre as pessoas, entre indivíduos, entre partes, entre organizações, entre governos. Ou seja, de que maneira a gente pode viver circunstâncias desafiantes. E parte do nosso desejo, que está dentro da nossa missão como projeto, é justamente poder oferecer isso, né, essa abertura para toda e qualquer pessoa que tenha interesse em relação a isso. E a única forma da gente conseguir conquistar isso, e eu repito, a única forma da gente conseguir dar essa amplitude é o online. Por quê? Porque nem todas as pessoas desfrutam da mesma condição. Isso foi o que nós aprendemos já na primeira edição. Muita gente tem vontade, muita gente tem a capacidade, teria a capacidade de participar e talvez até de se classificar, mas não necessariamente consegue reunir todos os recursos necessários para que isso aconteça. Então, para que a gente possa atender essa condição e abrir, ou seja, dar essa oportunidade para que as pessoas possam acessar o conteúdo, acessar o conhecimento que possa auxiliar nas suas vidas, esse é o meio. Então, muito legal, Raí, que você pergunte isso. A Nanda fez o esforço de tentar tangibilizar isso. Eu reforço, num determinado momento, sob o ponto de vista cronológico, ou seja, numa determinada data, nós vamos oficializar isso. Nós vamos, ou seja, deixar claro. Nesse momento, nós temos perguntas, né, mais perguntas do que respostas do ponto de vista do projeto. Então, a gente está tentando descobrir de que maneira a gente poderia estimular, por exemplo, algumas prefeituras. Imagina lá no Roraima, como é que a gente poderia estimular para alguém para poder oferecer capacidade tecnológica em lugares que as pessoas não têm acesso a isso? Então, é só para mostrar que tem uma complexidade por detrás dessa resposta, de que a gente ainda não encontrou necessariamente uma resposta objetiva. Então, sob o ponto de vista prático, a resposta é: todos terão a oportunidade de fazer, de vivenciar uma etapa online. Todos terão a oportunidade de vivenciar isso. Se ela vai se tornar eliminatória ou não, é o que nós queremos decidir isso um pouquinho mais adiante. Quando a gente já tiver conseguido resolver essas questões, né, mais de estrutura, mais de capilaridade, ou seja, de presença, quando a gente tiver isso um pouquinho mais claro, que vai ser um pouquinho mais adiante, dentro do próximo mês, aí a gente vai ter a capacidade de dar essa resposta e de oferecer isso para vocês de maneira objetiva. Deve ser eliminatória ou não será eliminatória? Pergunto, te devolvo como pergunta, Raí. Isso, digamos que tu estivesse aqui nesse momento representando a todos os estudantes. Essa minha resposta te traz algum tipo de ansiedade ou de desconforto? O fato da gente não ter isso ainda de maneira objetiva definido?
Não, Henry, na verdade, é uma preocupação, porque a gente se prepara, né? Porque se a gente soubesse que na qualificatória a gente já iria participar, a gente se programa antes, justamente para fazer previsão de gastos, para organizar a equipe como um todo, que a gente já vai saber se inscrevendo, que a gente vai passar pela etapa remota, que eu acho perfeito essa etapa, para justamente dar oportunidade para todos participarem da competição, mas a gente sabendo que a gente já iria participar da etapa quali, a gente tem uma previsão, mas também não seria nem assim nenhum impeditivo, não, é só por uma questão de organização da equipe mesmo, entendeu? Organização interna. Perfeito, ou seja, considerando a possibilidade de estar em Nova Lima, ou seja, estar na Milton Campos participando diretamente disso, para dar tempo de vocês se organizarem. Vamos considerar isso, pessoal, dentro do núcleo de operações, para ver de que maneira a gente pode otimizar o tempo e trazer essa informação o quanto antes, para o pessoal conseguir já ter isso o mais cedo possível, por uma questão de organização. Certinho. Obrigado, Raí, pela pergunta. Eu vou colocar aqui só a informação adicional que nosso prazo mínimo para isso é o encerramento das inscrições de novas equipes, porque é uma informação necessária. Então, no mínimo, a gente precisa ter as inscrições das novas equipes. Olha, Henry, a Maria Fernanda pediu mais informações sobre a representação do Brasil na INC. Por favor, pergunte. Abra o Ela microfone e questiona pergunte. sobre a composição das equipes. Então, Maria Fernanda, as equipes elas podem ser compostas de estudantes de qualquer curso de graduação, mas um dos requisitos para a participação na INC são 2 estudantes de direito. Os 2 estudantes, esses 2, precisam falar inglês, precisam ter o visto para Londres e os outros requisitos cumulativos. Porque o Brasil, ele não vai ser representado pela equipe X, ele vai ser representado por essas 2 pessoas. Eles vão ser os representantes do Brasil. Então, o resto da equipe, né, os outros participantes da equipe podem viajar junto, podem dar o suporte. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa com um negociador lá, a gente precisa substituí-lo. A gente tem como questionar a INC se essa substituição pode acontecer ou não. Não tenho essa resposta pronta. Mas, a princípio, o Brasil, o país, vai ser representado por 2 pessoas. E essas 2 pessoas têm que ser estudantes de direito. Responde certo? Reabriu o microfone de novo. Perfeito. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Maria Fernanda, te atendeu? Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Eu acho que você está com 2 Bom dia. dispositivos. Ficou com um eco. Para tirar o eco é só mutar um dos 2 dispositivos, ou o celular ou o computador. Acho que eu consegui mutar. Maravilha. Deu Gente, certo. Se quiser abrir a sua câmera também, fica à vontade. muito bom dia, gente. Prazer. Eu sou a Maria Fernanda, sou estudante, na verdade, de Engenharia de Produção na Universidade de Brasília. E é justamente por isso que eu ainda fiz essas perguntas, esses questionamentos, porque eu só gostaria de entender melhor. Então, isso é um pré-requisito já do INC Internacional, né? Perfeito. Como o Henrique colocou, né? A internacional é uma competição para estudantes de direito. O Sim. Meeting abriu. O Meeting tem essa pretensão de atingir uma quantidade maior de pessoas. Mas a INC em si é uma competição para estudantes de direito. E Entendi. até colocando, Maria Fernanda, do meeting, podem ser negociadores estudantes de qualquer curso, porém, para representar na INC, aí sim, só os alunos de direito da instituição que foi qualificada no meeting. Entendi, gente. Muito obrigada por esclarecerem minhas dúvidas, etc. Como a gente está na etapa do trainee, estava um pouco confuso para mim, mas agora está bem claro. Isso para 2025. É. O futuro não pertence a nós. Tá ótimo, pessoal. Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Gente, só pegando o gancho sobre essa questão dos representantes do Brasil na INC, aproveitando a oportunidade também das dúvidas, eu tenho uma dúvida que foi uma dúvida minha desse ano também, com relação aos oradores representantes. Os oradores que vão para a quali, que se classificam em primeiro lugar, são escolhidos para representar o Brasil. Esses representantes, os oradores, têm que ser os oradores que foram na quali, ou podem ser outros membros da equipe que não foram oradores na quali? Ótima dúvida. A gente tem um dos requisitos que a gente colocou é que os representantes tenham feito pelo menos um round.
Então, se for uma pessoa que nunca negociou, não vai poder representar o Brasil. A gente precisa que o Brasil seja representado por pessoas que tiveram a experiência, né? Que negociaram, que passaram pelo ciclo de melhoria contínua que o Meeting oferece. Perfeito, Fernando. Obrigado. Nada? Mais alguém? Eu posso trazer uma dúvida que pode estar na cabeça de alguém? Pode. Vou colocar em termos de pergunta. Se na INC já está claro que tem que ser negociadores da área do direito. O meeting, como foi colocado, está aberto para outras áreas do saber, mas todas as equipes têm necessariamente que ter um representante de direito em suas equipes? Não é obrigatório também. As equipes, são de composição livre. Vocês podem ter representantes de qualquer curso. Eu vou voltar um instantinho na pergunta do Raí, só para dar uma informação adicional, é que o round, a gente falou, né? Que a dupla que representa o Brasil tem que ter participado de pelo menos um round. Tem que ter participado de pelo menos um round no presencial. Requisito adicional, tem que ter sido no presencial. Isso. Obrigado, Nanda. Nada. Momento de dúvidas é um momento muito interessante. Se alguém tiver mais alguma, eu não perdi nada no chat, né? For você. Não, a gente respondeu todas. Bom, Pessoal, pessoal, se nós não temos outras dúvidas, pelo menos não nesse momento, é claro que vocês vão ter oportunidade agora de buscar profundidade em relação ao edital, a refletir em relação à oportunidade, lembrando que a gente está realizando a abertura oficial, isso está sendo gravado justamente porque a partir de agora muitas pessoas terão acesso ao vídeo, né, terão uma compreensão mais apurada em relação a tudo que a gente está propondo e, evidentemente, as especificidades terão a oportunidade de buscar na sequência. Então, fica aqui o nosso agradecimento uma vez mais, pela disposição de todos, aqueles que estão construindo o projeto, felizes de acolher os que estão chegando, se aproximando de nós e que seguramente vão vivenciar essa jornada. Vai ser bastante interessante e bastante valiosa. Então, em seguida, a equipe aqui do Núcleo de Operações, capitaneadas pela Fernanda Cabral e pelo Diego, vão acabar apresentando para vocês as novas datas dos nossos novos encontros, que vão oportunizar mais conhecimento específico sobre o projeto e depois, ao longo da jornada, como foi apresentado, aquilo que já está pautado para começar a beneficiar vocês e auxiliar no processo evolutivo até a chegada, seja da pré-quali online ou da quali, né, na Milton Campos, em Minas Gerais. Tá bem? Fica aqui um abraço coletivo e nos vemos em seguida. Obrigada, gente. Bom dia. bom dia. E Pessoal. se inscrevam.